Então, para o encontro de hoje, nós vamos começar com a oração, invocativa ao Espírito Santo. Ela é um pouquinho diferente porque é trazendo o Espírito para a nossa existência. Vamos começar com a Cássia. Então, nós temos a simbologia da vela acesa, que é a luz de Cristo, a pedra que recorda toda essa base da igreja. E assim a gente começa o encontro com o nosso primeiro momento de oração. Pode fazer, Cássia. Vem, Espírito Santo, usa os meus ouvidos, abre a minha mente, sensibiliza meu coração. Fala através da minha língua, inquieta o meu espírito, para eu poder assimilar bem os conteúdos e as propostas desse encontro, e trazer para a minha vida como prática e testemunho de fé e vivência cotidiana. Amém. Vem, Espírito Santo, usar os meus ouvidos, abrir a minha mente, sensibilizar meu coração, falar através da minha língua, inquietar o meu espírito, para eu poder assimilar bem os conteúdos e as propostas desse encontro, e trazer para a minha vida como prática o testemunho de fé e vivência cotidiana. Amém. Vem, Espírito Santo, usar meus ouvidos, abrir minha mente, sensibilizar meu coração, falar através da minha língua, inquietar meu espírito, para que eu possa assimilar bem os conteúdos e as propostas desse encontro, e trazer para a minha vida como prática e testemunho de fé e vivência cotidiana. Amém. Vem, Espírito Santo, usar meus ouvidos, abrir a minha mente, sensibilizar meu coração, falar através da minha língua, inquietar o meu espírito, para que eu possa assimilar bem os conteúdos e as propostas desse encontro, e trazer para a minha vida como prática e testemunho de fé e vivência cotidiana. Amém. Vem, Espírito Santo, usar meus ouvidos, abrir a minha mente, sensibilizar meu coração, falar através da minha língua, inquietar o meu espírito, para eu poder assimilar bem os conteúdos e as propostas desse encontro, e trazer para a minha vida como prática e testemunho de fé e vivência cotidiana. Amém. Uma vez que vocês já estão com o Espírito Santo dentro de vocês, na mente, no espírito e no coração, agora nós vamos continuar com Mateus 16, 18 ao 19. Então é Mateus 16, versículo 16, 18 e 19. Alguém se prontifica a fazer? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A gente tenha a mesma intimidade que Pedro teve com Cristo. Esta é a nossa prece. Posso fazer? Pode ir? Senhor, peço que, assim como você teve com Pedro, peço que você dê algum intimidade, mas também confiança, assim como você teve com Pedro. É a nossa prece. Mateus 10, de 1 ao 4. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda infidelidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu filho. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. E
publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então Jesus está chamando os 12 aí para começar a sua igreja, né? Vai começar a formar a sua igreja povo. Uma vez que lá no comecinho do primeiro texto que nós rezamos, ele já disse que Pedro seria a pedra e sobre ela iria edificar a igreja. Ele está começando a edificar aí agora com nomes, com pessoas, né? Chamando pessoas para ser igreja. Assim como vocês vieram hoje debaixo de chuva para ser igreja aqui, né? Jesus, ele observava muitas pessoas que o procuravam. Teve gente que chegou pelo telhado carregado numa cama, né? A pessoa não tinha condição de locomover por si própria, mas ele queria ser igreja e ele foi entrando pelo telhado. Tinha gente que era aleijado, ia até Jesus, gente que era cego, gente que era leproso, né? Excluído da sociedade, doente, ou seja, quem queria ser igreja se esforçava e ia até Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora, através de uma dinâmica para a gente entender bem o que é ser igreja, pessoa fundamentada nessa pedra base forte, né? Que é o alicerce da igreja. Começa com Pedro e esses companheiros que ele chama aí. Nesse momento não tinha mulher, né? Só chamou homens. Depois vem as mulheres para ser as seguidoras discípulas que muda a história, assim como Maria, né? Nessa dinâmica vamos usar aqui a pedra como alicerce da igreja e pessoas. Você vai escolher uma imagem dessa que tem aí e um nome para você colar pertinho do outro na pedrinha, tá bom? Não importa que nome nem a imagem que você vai pegar. Aí está o grupo de vocês, os discípulos de hoje. Se precisar de ajuda, pode pedir. Olha, a Ana Heloísa não veio hoje porque disse que está dodói, está com o olho lá meio problemático e não sabia se era coisa contagiosa, né? Como conjuntivite, enfim. Então, preferiu não vir. Eita, ela escolheu 2 nomes, mas longe da Ana Heloísa ser Judas, né? Apesar de cada um de nós ter um pouquinho de Judas também, não tem? A gente não é santo o tempo todo. Aí agora você cola. O primeiro discípulo escolhido para poder fazer base e sustentação da igreja aqui foi quem, Cássia? Ana Heloísa. Ana Heloísa. E o nome que Cássia escolheu é de Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Tem momentos que a gente tem um pouquinho de atitude de Judas também, não tem? Tá difícil. Então, o primeiro rostinho que vem formar essa igreja é o da Ana Heloísa. Não está presente, mas espiritualmente ela está conosco e nós estamos com ela. Vamos ver quem que a Bruniele agora elege para bases da igreja, povo de Deus. Qual foi o nome escolhido? Tiago, filho de Alfeu. Alfeu. Esse Tiago não é aquele que aparece, que escreve o Evangelho, não, né? É o filho de Alfeu. Quem é essa? Acho que cortou a metade do rosto. Não, mas é porque ela já tirou assim mesmo. Acho que é a Gabriela. É a Gabriela? Acho que é. Saiu mais uma que não está presente aqui, né? Que não entrou pelo telhado dos esforços. Então a Gabriela vai representando aí o Tiago.
Só que nossa igreja está tendo mais rosto feminino do que masculino. Da época ela era muito masculina. Da nossa que começou só com rostinho feminino até agora. Vamos ver quem que a Ana Clara elegeu aí para compor a base da igreja. O Eric está presente. Simão. Simão Pedro, eita, o Eric pegou a base mesmo da igreja, hein? Vai receber até as chaves do reino. O Simão Pedro, que representa a igreja hoje, é o nosso Papa Francisco, né? O primeiro Papa da Igreja Católica foi o Pedro. Então, de Pedro até o Papa Francisco, são quantos papas? Eu já falei um dia aqui, lembra? Tadeu e Tadeu. o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, está representando o Tadeu. 266 papas. Tá ficando bonita a nossa igreja, né? Tá enchendo de gente. Gente comprometida que faz a igreja viva. Como diz o Pedro lá, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Vamos ver quem que o Carlos vai eleger aqui. Tomé. Quem vai representar o Tomé aí? Vai pegar um rosto? Pode, qualquer um dos rostinhos que estiver aí. Fabiano. Fabiano não está presente. Tomé é aquele que só acredita se tocar com o dedo, né? Lembra disso? Não? O Tomé, para acreditar, ele tinha que tocar o dedo na ferida onde Jesus foi perfurado, né? Senão não acreditava que era o Cristo ressuscitado. Lembra disso? Já colou? Cássia vai apresentar para nós, então, nossa igreja nos dias de hoje. Lá no texto, Jesus chamou Judas Iscariotes. Quem representa ele é Ana Heloísa. Ana Luísa, mas por sorteio, não por atitudes, né? Sim. Ok. Lá no texto, Jesus chamou Tiago, filho de Alfeu, e quem representa ele é Gabriel. Lá no texto, Jesus chamou Carlos, falei errado. Só Lá no inverteu. texto, Jesus chamou Tadeu, quem representa ele é o Carlos. Muito bem. Lá no texto, Jesus chamou Bartolomeu, quem representa ele é a Vitória. Olha, a igreja de hoje está com o rosto bem mais feminino que na época, hein? Lá no texto, Jesus chamou Felipe e quem representa ele é a Ana Clara. Tá vendo a força feminina da igreja? Lá no texto, Jesus chamou Mateus e quem representa ele é a Isamara. Muito bem. Lá no texto, Jesus chamou Simão e quem representa ele é a Brunielle. Lá no texto, Jesus chamou Tiago e quem representa ele é a Cássia.
A Cássia é quem? Eu. Ah, que legal. Lá no texto, Jesus chamou André e quem representa ele é a Isabela. Muito bem. Lá no texto, Jesus chamou Tomé e quem representa ele é o Fabiano. Isso. Lá no texto, Jesus chamou Simão, quem representa ele é o Eric. É o Simão Pedro, né? Aquele que recebeu as chaves também. Ó, ficou bonita a nossa igreja aqui. Mais feminina do que masculina na sua força de serviço. Mateus 16, do 13 ao 20. Vamos ver como que é o rosto da igreja que Jesus está fundando aí. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, e dizem que é João Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem disseste que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra identificarei a minha igreja. As portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que é desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era Cristo. A dinâmica que vai agora nos levar ao entendimento desse texto é justamente as chaves que liga ou desliga do reino de Deus, ou que liga ou desliga dos céus, né? Então, vamos olhar para a atitude de Pedro, dos discípulos, e ver o que liga, o que desliga, o que une, o que afasta. E vocês vão escrever no papelzinho que está ligado à chave. Daqui a pouco a gente volta com o resultado, né? Vamos lá, pode pensar e escrever. Atitudes que liga ou que desliga. Vamos conhecer as chaves que vocês interpretaram do texto, que pode estar ligando ou desligando do reino de Deus. A chave que desliga para mim é negar Jesus. Negar Jesus? E são tantas formas de negação que a gente pode estar cometendo hoje, né? Afastar da Eucaristia pode ser uma delas. Maltratar as pessoas, né? Tem outra? Que liga. Olha, que liga, vamos ver então? A chave que liga é a intimidade. Porque Jesus deu a chave para Pedro porque ele mostrou que conhecia bastante Jesus e Deus. Acho que para mim é intimidade. Intimidade, né? Com o Deus da vida, o Deus vivo. Vamos ver com a Brunielle as chaves que ela interpretou. Eu coloquei duas que ligam, e uma delas é intimidade, como fala no texto, né, que Jesus confiou a Pedro, mas também não só a Pedro, ele confiou em todos os discípulos, né, para seguir. E a verdade, porque fala no texto também que Pedro, quem revelou que Jesus era filho de um Deus vivo foi o próprio Pai que está no céu. Ah, sim.
Revelação vinda de Deus, né? Então esses discípulos começam a fazer a base igreja, não é isso? Com atitudes humanas e com atitudes também divinas, né? Inspirada por Deus. Ana Clara, o que você interpretou? A chave de desligar eu coloquei negar Jesus, que Pedro, na forma humana, ele nega Jesus 3 vezes. E a de ligar é o arrependimento, conversão, a mudança, porque Jesus viu que ele mudou, ele arrependeu, ele mudou de vida e até entregou as chaves do reino dos céus para ele. Então ele Foi a passou a base. ser um discípulo e seguidor autêntico, né? Sim. Ok, muito bem, né? Vamos ver aqui as chaves que o Eric encontrou. Na chave de desligar eu botei afastamento e na chave de ligar eu botei uma intimidade, onde Jesus tem uma intimidade com Pedro e Simão e também uma confiança para deixar as chaves do reino do céu com ele. Fundamental, né? Essa confiança adquirida pela intimidade. Vamos conhecer aqui o que o Carlos encontrou das chaves que ligam o reino dos céus. A chave que desliga, eu coloquei negação e afastamento, né? E a chave de ligar eu coloquei intimidade, fé e confiança. Ah, muito bem. Então nós vimos aí que os textos mostram para nós o fundamento da igreja que começa biblicamente, né? A igreja começa com confiança, intimidade, compromisso, responsabilidade, né? O Pedro demonstra isso como a pedra que Deus, através da inspiração, mostra para ele que Jesus iria dar a ele essa confiança de ser a pedra fundamental, a base, né? Para começar a edificar a igreja, trazendo isso para os valores divinos e humanos. Então seria a igreja que começa chamando pessoas para ser igreja, né? Ser igreja de comunhão, de participação, de compromisso, uns para com os outros. E a igreja que nós hoje seguimos, a igreja católica, apostólica, romana, né? Ela em alguns períodos e épocas da história se faz as reuniões episcopais, os bispos, né? Reúnem para elaborar documentos, não só por segmento da Bíblia, mas os documentos ajudam a seguir melhor aquilo que a Bíblia já nos inspirou e iluminou na caminhada, né? E cada documento que nasce dessa reunião de bispos é para nós uma forma de ensinar como melhor evangelizar para o mundo de hoje. Então existem os documentos da igreja, além da nossa escritura sagrada, do nosso magistério, né? Na nossa santa tradição vem também os documentos elaborados pelos bispos. E isso então nos ajuda a caminhar cada vez mais nessa igreja militante. Militante é a igreja que caminha, que somos nós. Existe também a igreja padecente, né? Lembra dela? A igreja padecente para a igreja católica é o purgatório. E a igreja triunfante, qual que é essa? É a igreja daqueles que já venceram as barreiras da vida, do mundo, os desafios e se tornaram santos. É a igreja triunfante que é os céus, né? É essa que Pedro tem o poder de ligar ou desligar. Desligar da terra é desligar do céu. Ligar na terra é ligar o céu, ou seja, a porta do céu ficou aberta para nós a partir de Jesus, né? E dessa igreja missionária que nós herdamos dos apóstolos. Então, a figura que substituiu Pedro hoje é o Papa Francisco, né? São os papas. Agora, os discípulos nós podemos ser, né? Como leigo, o ministério ordenado são os padres, né? Os religiosos, enfim. Então, compomos a igreja hoje santa e pecadora, porque ainda estamos no mundo de pecado, porém no caminho da perfeição, da santificação. Então, nosso encontro de hoje é esse
a fundamentação da igreja nos princípios bíblicos. Então nós vamos fazer a oração final usando esse último versículo de encorajamento para a igreja, tanto dos discípulos da época como para nós como igreja hoje. Lucas 12, 32. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Não temais, pequeno rebanho. Esse pequeno rebanho somos nós aqui, igreja do Deus vivo, né?